Olá, olá, mais um BR Talks no ar. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Natália Toledo. Comigo, Rafael Lopes, e juntos para mostrar ao mundo o que a liderança do Brasil tem de melhor. Como de costume, a missão aqui é entrevistar alguns dos líderes mais inspiradores do nosso país, pessoas que têm um trabalho de impacto a compartilhar. E no episódio de hoje, um festival de música brasileiríssimo que nunca foi só um festival de música. Verdade. A nossa convidada começou como diretora de marketing nessa empresa, mas uma jornada de mais de uma década de autoconhecimento e aprendizagem levaram ela a mergulhar em novas habilidades. Agatha Areias, VP de Learning Experience do Rock in Rio, seja muito bem-vinda ao BR Talks. Obrigada, que prazer, Rafa, Nath, estar aqui com vocês, muito bom, obrigada. Prazer é nosso, Agatha. Vamos começar com a parte da sua experiência pessoal, porque a gente vasculhou suas redes, fez uma pesquisa intensa e teve uma publicação sua lá de 2019, um relato, quando você mesmo disse que estava passando do marketing para o aprendizado, né? Passando de uma zona de conforto bem-sucedida para uma aventura completamente desconhecida, usando aqui suas palavras. E aí eu penso imediatamente em duas palavras, que é inquietação e propósito. A gente está conversando nessa série de entrevistas com líderes inspiradores e quer saber que caminho foi esse que vocês trilharam. Essas duas palavras têm a ver com essa sua jornada até agora? Totalmente, totalmente. Acho que é muito, tá no espírito, tá no meu espírito. Eu acho que não é à toa que esse encontro da Agatha com o Rock in Rio e toda a organização, né, que tá aqui em torno, dá tão certo, né? Na verdade, existe assim, uma cultura muito grande. A gente tem a filosofia de sonhar e fazer acontecer. A cultura organizacional do Rock in Rio se baseia nessa filosofia de sonhar e fazer acontecer. E é muito interessante porque desde o nosso fundador, o Roberto Medina, que ainda é o principal difusor, né, e provocador da realização dos nossos sonhos, até todos que participam, que fazem parte dessa empresa, têm esse bichinho da inquietação. Somos todos inquietos e temos que ser, porque sem inquietação não há curiosidade e não há tentativa, não há descobertas, né? Às vezes há erros, mas com os erros vêm os aprendizados. Então, a nossa organização é uma organização muito receptiva e muito acolhedora para se buscar o novo. Isso desde sempre. É uma marca com 37 anos que foi do telégrafo ao WhatsApp e conseguiu se manter relevante. Não é uma questão de sobrevivência, é uma questão de continuar extremamente relevante com tantas mudanças no mundo, com tantas transformações na comunicação, na forma da gente se relacionar. Então isso só pode ser porque a gente é inquieto e porque a gente quer aprender. Falando em aprender, a sua transformação pessoal foi acompanhada também com o nascimento de um braço educacional do Rock in Rio, que foi o Learning Experience Unit, né? Quando vocês juntam o entretenimento com educação. E o Rock in Rio, como a gente falou no início, desde a sua primeira edição em 1985, sempre foi muito mais do que um festival, sempre foi preocupado com questões que a sociedade precisava se preocupar também e sempre está um passo à frente, como a questão ambiental e social. Vocês sempre tiveram essa preocupação presente na hora de construir o festival e passar a mensagem. Hoje isso está mais evidente do que nunca, né? Essas duas questões. Sim, concordo. Eu assim, acho que a gente tem que reconhecer os nossos privilégios e eu sou uma privilegiada, sou mesmo, assim, tenho uma grande sorte de estar onde eu estou, porque eu encontro espaço justamente para trazer ideias, para realizar os meus próprios sonhos, que são sonhos que logicamente vão ao encontro do sonho do todo, né? Mas isso é muito importante. Então, assim, já estou há muitos anos na casa. E para gerações de hoje, às vezes pode parecer muito estranho você estar num lugar há 20 anos. Como é que pode isso, né? Só que nesses 20 anos não teve marasmo, não teve repetição. Eu já vou chegar lá em como que a gente cria essa área.
Nesses 20 anos a gente abre mercado aqui em Portugal, abre mercado na Espanha, abre mercado nos Estados Unidos, só isso. Só de você internacionalizar uma marca, e tudo bem que a primeira é muito mais difícil do que as que vêm a seguir, mas tem muito mais coisa que você tem que aprender nas outras, porque cada mercado tem as suas peculiaridades, então é sempre aprendizado, né? E sem contar que, de novo, como a gente traz essa inquietação, e como eu estava desde sempre na cadeira de marketing, tinha muito espaço para criatividade. Vamos tentar coisas, vamos fazer coisas. Então, desde reality shows, avião show, né? Eu já botei um avião, né? Fizemos 2 voos desses de Portugal para o Brasil, na volta do festival em 2011 para o Brasil, e depois do Brasil para Madrid em 2012. Era um avião festa, a festa começava nos ares, então tinha DJ, tinha banda, esse tipo de coisa. E aí, quando a marca estava fazendo 30 anos, em 2015, eu pensei, acho que vale a pena a gente estruturar o nosso conhecimento, nosso conteúdo, e nesse momento assim, de 30 anos de legado, compartilhar. Por que não criar um dia, uma formação executiva? E aí, sem mais delongas, vocês conhecem, pessoal que não conhece pode procurar o rockinrioacademy.com.br ou aqui em Portugal, rockinrioacademy.pt, que é essa formação executiva que fez com que todos nós aprendêssemos, por exemplo, a fazer um Business Model Canvas, fez com que a gente fosse fazer aula de oratória, fez com que a gente criasse alguns processos que a gente não tinha, com medo de engessar a criatividade, olha, mas a gente foi tendo acesso a coisas que a gente não conhecia, e eu principalmente porque fui eu que puxei esse carro. Aí surgiu a ideia de fazer aqui em Portugal Rock in Rio Innovation Week em 2018. Ao contrário do Rock in Rio Academy, que é uma formação executiva com base no Rock in Rio, então ela é muito autocentrada, né? O Innovation Week era um espaço para a gente abrir pauta e colocar luz em outras ideias, em outras pessoas. Foi bárbaro. Quando aconteceram esses dois, já tinham acontecido esses dois, eu falei, gente, tem tudo a ver com o Rock in Rio, é isso que o Rafa estava falando. Desde sempre, desde 1985, o Rock in Rio foi criado com o propósito de construir um mundo melhor. Como? Naquela época, claro que vão mudando as motivações, as circunstâncias. Naquela época, o Brasil estava saindo de uma ditadura militar, o brasileiro estava muito cabisbaixo, o Rio de Janeiro, que sempre foi um celeiro artístico e criativo muito grande, estava completamente com a alma pequenininha. E o que o Roberto quis? Criar um grande movimento. E aí, com a visão de um publicitário, de um cara de comunicação social gigantesco, ele criou esse movimento durante um ano. E sim, essa comunicação e essa coisa de trazer todo mundo, de engajar, de mobilizar, terminava com um show. Podia ter terminado com algum outro tipo de entretenimento ou esporte, mas a música é muito agregadora, né? Então, ele escolheu a música e deu certíssimo. Porque a música fala Rock in Rio, o pessoal brinca, gente, mas vocês não são rock, vocês não são Rio. Pois é, um dia já foi, mas na verdade nunca foi só rock, a gente teve Alceu Valença, né? A gente teve Horácio Moreira, a gente teve tanta gente bacana de outros ritmos desde 85. E aí depois, foram passando os anos, em 2001, a gente estruturou oficialmente uma área por um mundo melhor, agregou a assinatura por um mundo melhor, né? E a partir dali a gente começou de fato a investir. Hoje já são mais de 35 milhões de euros investidos em várias causas sociais e ambientais no Brasil, em Portugal, nos outros 2 mercados onde a gente já esteve, mas não só, na África muita coisa, na Tanzânia. Então a gente já construiu escolas, já plantou muitas árvores, ainda continua plantando milhões e milhões de árvores na Amazônia. Só que mais que tudo, na minha opinião, a nossa força é a força da mobilização, é a força da comunicação. Então eu pensei, juntando isso tudo, gente, o Rock in Rio tem muito o que fazer pela educação. Não é educação formal, foi aí também em 2015 que eu tive contato pela primeira vez com o edutainment, o Education plus Entertainment. E aí percebi que isso, a gente tem
esse poder de atração, de chamar as pessoas para olharem para skills que elas precisam desenvolver, para ajudar de alguma forma e também aprender. Então, é uma via de mão dupla muito rica para todos, sabe? Eu acho que a gente só ganha. Então, foi ali que eu comecei, em 2018, comecei a fazer o meu pitch, a minha defesa interna. Levou quase um ano, até que em 2019 eu entreguei minha pasta, uma pasta muito importante dentro de um festival de música, né, que é, na verdade, um projeto de comunicação antes de tudo. Ter a pasta do marketing é uma posição muito importante. Então, muita gente me falava, estou voltando um pouquinho na pergunta da Nath, muita gente me dizia, você não tem medo de deixar essa posição para uma coisa para o escuro? Porque a verdade é que a área que eu estou tocando hoje, que cada dia, né, Rafa, como você estava falando, parece mais importante, que cada dia ela se demonstra, e pela reação da própria equipe, dos parceiros, do público, mais importante, com mais sentido. Mas ali há 3 anos ou há 4 anos, quando eu comecei a minha jornada de tentar implementá-la, ela era mais do que acessória, muito acessória. Muito acessório. Num festival de música, por aqui, você pode cortar um monte de coisa. O marketing você não vai cortar. Agora, a área de educação não é o seu core business, certo? Mas hoje ela está representando mais que tudo o nosso mundo melhor. Então, realmente, tem sido um caminho muito bonito e de, felizmente, muito aprendizado todos os dias. Porque nessas conversas a gente aprende, né? É tão bom essa troca humana. E eu amo quando você coloca no seu perfil que você é uma proud long life learner, uma eterna aluna, muito orgulhosa disso. Então você não vai parar de aprender. E até puxo para a próxima pergunta, porque focando justamente no assunto educação, que você acha que é a responsabilidade que uma empresa chama para si quando materializa essa pauta, né? Quando cria de fato um braço, uma área de negócios voltada para a educação, principalmente falando em Brasil, ainda que não na área tradicional, mas no ambiente corporativo, educar a cultura organizacional brasileira. E se você sente que tem diferença na sua unidade em trabalhar essa pauta no Brasil e em outros países, a cultura local interfere também nessa forma de trabalho? Eu acho que sim, eu acho que totalmente. Assim, existe um movimento de transformar todas as empresas, não é? Mas que todas as empresas se entendam como learning organizations. E eu acho essencial. Se o mundo é uma escola, é óbvio que uma empresa também é. Tem que ser. E já há muitos anos existem as academias corporativas, né? As universidades corporativas. Existe dentro das áreas de RH já há muitos anos um movimento crescente, cada vez mais, pela formação dos seus colaboradores, e isso é fantástico. Mas acho que todas as marcas, elas podem ter aquilo que compartilhar. E aí pode ser algo muito inerente à sua indústria, né? Pode ser algo, você é uma siderúrgica, você tem algo a compartilhar sobre seus erros e acertos, suas melhores práticas sobre siderurgia. A área médica, o que quer que seja. Mas pode ser também abrindo espaço, como a gente tem feito, para trazer outras vozes que estejam alinhadas com o seu propósito. Então imagina, não interessa qual indústria que você mas você tem um propósito de transformar o mundo num lugar mais bonito. Ou de fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis, trazer mais bem-estar. Você não precisa ser propriamente uma marca de spa, de remédio, de vitaminas, para pensar na saúde mental, no bem-estar. Hoje, na verdade, isso tem que estar na pauta de todas as empresas. Então, a partir daí, você pode promover muitos encontros com vários stakeholders e isso chegar a tocar no seu público, nos seus clientes e gerar valor para eles. Então, eu acho que, de novo, seja para um movimento para dentro, para a gente se fortalecer de dentro para fora, seja para a gente entregar mais valor os nossos stakeholders, incluindo o público, os nossos clientes, a gente deve seguir um caminho de conteúdos edificantes. Maravilhoso. Sim. E a Agatha, falando sobre então esses conteúdos, esse braço de Learning Experience do Rock in Rio, vocês lançaram
vários projetos, né? O Rock in Rio Academy, o Innovation Week e mais recentemente quando alteraram o nome para o Manorama, que traz essa parte humana do soft skill, da inteligência emocional tão importante hoje em dia. E com isso eu queria te fazer duas perguntas. Uma, se você quiser falar um pouquinho dessa transição para o Manorama e a importância de trazer o aspecto emocional para esse curso, para o projeto de vocês. E a segunda seria qual a importância, na sua opinião, de uma marca, de ramificar uma marca em diferentes áreas e projetos. Você acredita que com isso vocês conseguem fortalecer mais os seus valores enquanto marca? Sim, eu acredito, acima de tudo, começando pela segunda pergunta, a gente acredita que é necessário, talvez pelo business, eu acho que todos, mas do Rock in Rio, o que acontece ali? A gente conversa durante um ano com as pessoas, né? Mas sempre falando muito do próprio festival. Há uma expectativa do festival, dentro do coraçãozinho do fã. Né? Ele quer saber quem vai tocar, ele quer saber que horas que vai ser, o que vai acontecer, que atrações são essas. Ao mesmo tempo, o nosso fã é muito fiel com todas as nossas pautas de sustentabilidade, se engaja, participa, colabora, contribui, isso é muito bacana. Mas, no final das contas, quando a gente abre as portas da cidade do rock, é mais do que natural que ali haja uma dispersão saudável, porque as pessoas estão ali para se abraçar, para dançar, para pular, para cantar, né? E ainda assim, o Rock in Rio é um case, realmente é um orgulho pra gente, é um case de um espaço que passa mensagens em cada atração que tem. Então, como a gente tem no Brasil o Espaço Favela, fala muito de empreendedorismo dentro das periferias, tem o Sunset, que fala muito de inclusão e diversidade, e sempre falou, não é que de 2 anos para cá, felizmente a pauta entrou em voga e a gente está falando, não, sempre falou. Tem uma nave que fala, ou o Irapuru, que a gente vai ter pela primeira vez esse ano, ambos sobre consciência ambiental. Aqui em Portugal, a gente tem também a Rock Your Street, que fala sobre pluralidade cultural e tangencia a diversidade. Tem o Galp Music Valley, que fala sobre cidades inteligentes e por aí vai. Então imagina, todas essas pautas, tem o Digital Stage, que fala, o Superbox Digital Stage, que fala sobre transformação digital e inclusão digital. Então, todos os nossos espaços contam uma história e a gente vai nas nossas redes dando pequenas pílulas. Mas, obviamente, não dá para nesses espaços, e muito menos dentro da Cidade do Rock, para a gente aprofundar. Então, o Manorama, ele vem como um streaming para um caminho para a gente aprofundar a conversa. E aí, ao contrário, é uma conversa mais profunda, com a embalagem emocional, divertida, bacana, bem produzida do Rock in Rio, né? Então, falando para você sobre como que a gente chegou no Manorama, né? Então, a gente criou o Rock in Rio Innovation Week em 2018. No boom da conversa da Revolução 4.0, a nova Revolução Industrial, e ali, quando a gente criou e deu esse nome de Rock in Rio Innovation Week, esse inovação, ele se referia à transformação digital, à tecnologia. Ele se referia à tecnologia, inovação tecnológica. A gente fez uma primeira edição, que foi um sucesso, foi muito bacana. A gente, como sempre, faz uma pesquisa em todos os nossos eventos, um estudinho, e a gente perguntou quais eram os temas que as pessoas mais gostaram. E dos mais de 100 temas que a gente tinha ali, 6 deles, foi meia dúzia certinho, os únicos que falavam sobre a condição do ser humano nesse mundo em transformação foram os que estavam no topo das conversas. Então as pessoas não queriam tanto saber sobre os devices, as novidades de realidade virtual, mas sim como a realidade virtual vai impactar a minha vida. Então ali em 2018 ainda eram muito aqueles medos, a máquina vai roubar
o meu posto de trabalho? O que vai ser de mim? O que é isso? Por que agora começaram o fórum, o Fórum Econômico Mundial começou a falar dessas coisas de soft skills? O que é isso que eu preciso ter? Isso nunca teve no meu currículo, né? E aí a gente olhou para dentro e pensou, gente, peraí, o Rock in Rio é totalmente centrado no ser humano. A gente ama a gente. Se aqui as pessoas estão preocupadas em como elas vão vivenciar essa transformação, vamos reformular o projeto? Essa inovação, não vamos tirar do nome não, mas vamos falar que esse projeto é um projeto sobre inovação humana, e foi isso que a gente fez. A gente chamou parceiros, imprensa, público, contou exatamente essa história, e foi assim uma catarse. A edição de 2019 foi lindíssima, as pessoas realmente se entregaram, e a gente teve certeza absoluta que aquele é o nosso caminho. O Rock in Rio Manorama era a nossa plataforma, Rock in Rio Innovation Week era a nossa plataforma de inovação humana. Estava tudo certo para acontecer em 2020, como tudo no mundo estava certo para acontecer em 2020, e não aconteceu. Era em junho de 2020, depois passou para outubro de 2020, depois entrou 2021, e aí os temas começaram veio 2021 e nunca de ter certeza que a gente ia poder voltar a fazer tão cedo um evento presencial. A primeira decisão foi, vamos migrar para o online? Vamos migrar para o online. Migrando para o online, a gente pode trazer o Brasil para essa história. Por que não? Que legal, vamos fazer aquilo. Uma das coisas que o Rock in Rio mais gosta de fazer, que vocês fazem muito na empresa, que é essa ponte Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, isso é uma delícia, né? Então, vamos fazer. E aí começou, ao mesmo tempo, uma efervescência de polarização, de temas como Black Lives Matter, o Me Too ainda estava ali em voga, tudo acontecendo, todas as questões éticas que podiam se acontecer, e a gente pensou, em vez da gente criar uma conversa no Brasil sobre inovação e inovação humana, por que a gente não traz logo o humano para dentro do nome? Aí a gente reformula, vira Rock in Rio Humanorama, e o Humanorama quer dizer, o orama vem do orama grego, que quer dizer descortinar, vista de e espetáculo. Juntando com o humano, e lógico, pegando o que tem a ver com o nosso universo, virou o espetáculo do humano. E o que é o Rock in Rio Humanorama? É um festival também, só que ao invés de música, e tem música também, é um festival de conversas sobre temas urgentes da nossa sociedade. E de novo, usando a palavra catarse, foi uma catarse. Em setembro de 2021. Foi lindíssimo, e esse ano voltaremos a fazer, agora em julho. Maravilhoso. Você falou uma coisa muito importante, que o público vem comprando, né, todas as ideias e mudando também. Eu queria justamente puxar para essa pergunta pela ótica do cliente, que é o público do festival e o público de todas as ações ao longo do ano. Como é que você vê a mudança, o impacto da comunicação do próprio Rock in Rio nos valores do cliente, do público? Eles vêm acompanhando essas mudanças, evolução ao longo dos anos de festival? Eles também não são só um público de festival de música, né? Não, é muito interessante que a gente cresce junto, né? E são várias gerações, isso é muito bacana, que hoje, a pauta intergeracional é muito grande no Rock in Rio, porque a gente vive isso, não só dentro da própria equipe. Hoje você tem o nosso fundador, que é um baby boomer, e você tem uma série de pessoas que são geração Z. Então você tem ali, aí tem o X, aí tem o Y, tá todo mundo ali. E no Rock in Rio vai até os alfa, então são 5 gerações dentro do festival, né? Então na organização 4 gerações, dentro da cidade do rock 5 gerações. Cara, a gente só tem que aprender, né? Só pode, é só se você não quiser mesmo, porque nos desafios é desafiador, tanto dentro da empresa, muitas vezes pode ser desafiador, apesar de que a gente leva muito bem. E dentro da cidade do rock, a gente é um festival para a família.
E isso é muito bacana. Por que é um festival para a família? Não só pelas condições de segurança, de higiene e tudo mais que a gente tem dentro da cidade do rock, mas também por causa desse portfólio multifacetado, diverso, plural que a gente tem e que realmente pode ir o avô e o netinho, todo mundo pelo meio e ficar todo mundo feliz ali dentro, né? E Agatha, então para a gente fechar o nosso bate-papo, chegando já agora em meia horinha de conversa e tocando nesse assunto da junção de várias gerações juntas, o Rock in Rio fala muito de sonhos, fala de futuro, sempre com mensagens da gente fazer acontecer. Que mensagem você gostaria de deixar então para as gerações do futuro, para os futuros líderes, o futuro da nossa sociedade? Vou deixar minha mensagem aqui, não sei se tá aí interferindo, tocou. Para quem não sabe, olha, eu tô na cidade do rock de Lisboa, a gente tá em obras, tá uma delícia isso aqui, a gente tá feliz, depois de tanto tempo. De lá mesmo. É isso, pronto, e agora eu tô com um alarme, mas vamos embora. Eu vou deixar a nossa, mas vou explicar, vou deixar a nossa filosofia, que é sonhar e fazer acontecer. Sonhem e façam acontecer os sonhos de vocês. Sonhem, façam acontecer os sonhos de vocês. Agora, lembrem-se o seguinte, da mesma forma que é mais óbvio pensar, claro que não dá para fazer só sonhar, não vou ficar aqui no campo da ilusão, da alucinação e não fazer acontecer, mas também não caiam na armadilha de só fazer acontecer sem ter uma visão. Sem ter um sonho. Lembre-se que essa palavra sonho, você pode adequar para o que você quiser. Pode ser um projeto, é o seu sonho, é o seu projeto, é o seu plano, é a sua iniciativa, é o que você quiser. E depois de fazer acontecer, não caia na armadilha de de entrar no piloto automático e sair realizando. Não é nem realizando, fazendo, já não sei nem mais por que eu tô fazendo, por que eu tô aqui. Não, faz um compasso de espera, respira, alinha com a visão. Eu acho que durante a jornada, durante o caminho, a gente pode mudar a rota muitas vezes. Mas desde que a gente tenha uma visão muito clara para onde a gente quer ir. E essa visão, ela normalmente está, ou pelo menos deveria estar, porque você vai ter muito mais força, a sua organização vai estar fundamentada em verdade, né? Se tiver alinhada com o seu propósito. E propósito, gente, também acho muito importante dizer que não necessariamente é uma coisa que você nasceu com isso e você tem uma descoberta e é só para o resto da vida. Não. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já dizia Ortega Gasset, e não é só isso, são as circunstâncias, né? Aquilo que nesse momento está batendo mais forte. A gente durante a vida, infelizmente, está cada vez mais aceitável e louvável que a gente pode ser várias pessoas, então sendo várias pessoas, tendo vários papéis, muitas vezes em simultâneo até, felizmente, aí venham polímatas, queremos polimatia cada vez mais na nossa vida, né? Estejamos preparados, adaptáveis para isso. Então, as nossas organizações devem ser fruto disso, devem ser fruto de uma liderança primeiro pessoal. Primeiro, acho que, né, e a primeira etapa, o primeiro estágio de um líder é o ser líder de si mesmo. Então, autoconheçamos-nos para que a gente possa liderar a nós próprios, para a gente possa se conhecer e saber onde a gente está mais forte, onde a gente está mais fraco. Eu digo está e não porque eu acho que nada é para sempre. Então, a gente está nessa vida. E nossa condição emocional e física, ela está também. Então, eu acho que essa visão holística de nós mesmos e de todos que estão com a gente só ajuda no resultado do nosso negócio, das nossas empresas. Então, sonhem, façam acontecer, a começar por ser uma pessoa melhor e mais inteira. E assim você vai ser com todos. Maravilhoso. Assim seja, que consigamos, com certeza. Sim. Agatha, obrigada. Agatha Areias, VP de Learning Experience do Rock in Rio.
eterna aprendiz, que nos inspire a sermos também assim. Obrigada por essa conversa. Obrigada, Nath. É isso, gente. Mais um toque. Rafa, se quiser fazer as honras, chamando as pessoas para curtir, compartilhar, por favor. Vamos encerrar. Exatamente. Obrigado, Agatha. Obrigado, Natália. E para todo mundo que gostou da conversa, curta, compartilhe, siga a nossa página, siga o Rock in Rio, compre bilhetes, vá na edição de Portugal para quem estiver em Portugal, na edição do Rio para quem estiver no Brasil. Já tô aqui esperando todo mundo. Tô na Cidade do Rock, daqui eu não saio mais, gente. Maravilhosa, bom trabalho. Obrigada. Bons eventos e Adorei. nos vemos. Um beijo pra todos na Win World. Um beijo pra Carlota. Pronto. Obrigado. Um beijo. Super beijo pra vocês. Tchau, Obrigada. Tchau.